Olá, como vai? Tudo bem? E aí? À luz das Escrituras, existe seres de outros planetas? Existe extraterrestres, OVNIs, UFOs, disco voadores, etc e tal? O tema parece bobinho, né? Mas ele gera muito debate, ele é polêmico, inclusive no meio da igreja, e dá muito espaço para heresia, para falsas doutrinas, para muito papo furado. Então é interessante a gente encarar isso à luz das escrituras. E é nela que eu me baseio, é nela que eu me fixo. Se os cristãos se fixassem objetivamente no que está escrito, não haveria divisão de igreja, problemas doutrinários seriam enormemente reduzidos, muitos dos problemas da igreja seriam resolvidos se a gente parasse de inventar a história e quisesse colocar o nosso pitaco nas escrituras. Nesse sentido, Paulo falou em 1 Coríntios 4:6 o seguinte: olha, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Qual é a parte do não ultrapassem o que está escrito? Nós não entendemos até agora. Mas a gente quer colocar a nossa opinião, o nosso racional, as nossas vontades, os nossos anseios, e a partir daí começam a aparecer as doutrinas que a Bíblia chama de doutrina de demônios, as heresias, as apostasias. Por quê? Porque o ser humano não se atém e sempre ultrapassa o que está escrito no Evangelho. Então, esse é meu ponto de partida. Se está escrito no Evangelho, é fato, eu creio, ponto, acabou. Se não está escrito no Evangelho, eu nem considero, eu nem discuto, eu nem fico gastando tempo, nem energia vital para debater aquilo que não tem encontro nas Escrituras. Então vamos lá. Ah, Fernando, mas você está fazendo um tema desse, esse é um tema bobinho extraterrestre, que bobagem. Será que é mesmo? Recentemente, a NASA contratou 24 teólogos para estudar a reação humana aos aliens. Entre o céu e a Terra, onde os alienígenas se encaixam? Essa é a pergunta que a NASA quer que 24 teólogos de Cambridge, das mais altas autoridades eclesiásticas, elas vão se debruçar para acomodar teologicamente extraterrestres. Entre o céu e a Terra, onde os alienígenas se encaixam? Aí eu te pergunto, se fosse coisa boba, história da carochinha, coisa idiota, a NASA ia contratar 24 teólogos altamente posicionados para discutir esse tema? Veja depois, entre lá, eupenso.com.br, entra lá e veja a reportagem. Tem os links, tudo certinho, não é fake news não. Então, tem alguma coisa rolando em relação ao assunto. E os grandes organismos oficiais deste mundo, estatais, já declararam que tiveram contato. A NASA está bancando como teólogos vão encaixar a teoria dos alienígenas na teologia. Tem alguma coisa séria rolando aí, não é besteira, não é história da carochinha. E vamos investigar à luz do quê? À luz do que está escrito. Paulo já nos advertiu, não ultrapassem do que está escrito. Então vamos em frente. Olha só. Antes de mostrar isso para você, eu quero te já dar a resposta na lata. A Bíblia fala alguma coisa sobre seres de outros planetas? É até importante falar isso antes de eu te mostrar o que eu quero te mostrar daqui a pouco. Não. Pode procurar à vontade. Ah, Fernando, mas e a visão de Ezequiel? Não tem nada a ver. Aquela visão foi espiritual do trono e da autoridade de Deus. É só você pesquisar no YouTube aí sobre extraterrestre, Bíblia, você vai ver um monte de gente inventando história que não está escrito. Aí eu te faço uma perguntinha. Gênesis 1:1.
Num princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Veja lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Não está lá, no princípio Deus criou os céus, a terra e outros planetas galácticos. Dá uma olhada, pode olhar em Gênesis à vontade, procura. Não tem escrito absolutamente nada sobre outros planetas habitados, sobre outras formas de vida humanoides. Simplesmente não existe na Bíblia. Até tem alguns crentes bem-humorados que falam, não, eu sou alienígena, porque eu não sou deste mundo. Não estou falando desse tipo de alienígena, não. Estou falando esse que o mundo, que as autoridades estatais dizem ter contato com seres físicos de outros planetas, com suposta inteligência mais avançada em tecnologia do que nós, que estão nos monitorando para uma nova mudança de consciência, uma nova etapa da humanidade. Tem alguma mínima referência disso na Bíblia? Não. E ó que na Bíblia fazem referência a vários tipos de anjos, a espíritos imundos, a gigantes, a néfilins, a principados, potestades e poderes e forças ocultas, faz referência ao dragão, à serpente, faz referência a muitos seres principados e potestades. Mas não tem nada de outras civilizações biológicas com tecnologias mais avançadas que nós. Não está escrito em nenhum lugar. Não existe, ponto e acabou. Ah, Fernando, mas eu entendo que pode existir. Tranquilo, isso é uma invenção da tua cabeça. Você está ultrapassando o que está escrito nas escrituras. Ponto. Saiba disso. Agora, o que eu quero te fazer é só um exercício. É só um exercício. Porque para pensar. Não existe nada novo debaixo do céu e da terra, já disse lá Eclesiástico. Não existe nada. De onde surgiu essas imagens de extraterrestre? Sempre com a mesma cara. Sempre com a mesma cara. Quem inspirou? De onde surgiu esse negócio? Por que cada vez mais, os órgãos estatais estão injetando dinheiro para conformar, para construir uma teoria para que a humanidade aceite a chegada desses seres? Partindo do pressuposto que está nas escrituras, que o mundo jaz no maligno e que o mundo está investindo em, digamos assim, preparar a humanidade para o aparecimento desses seres, o que me vem à mente? O que me vem à mente? Me vem à mente um texto escrito pelo apóstolo João, lá em Apocalipse. Olha só. Imagina João no século I, o último apóstolo vivo, ilhado, isolado, sozinho, tendo a visão aberta por Deus acerca dos tempos finais. Tá? Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a sapos. Veja que João foi muito específico, olha. Eu vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Aí você fala, gente, o que será que o apóstolo João viu? Seres como rãs? E ele identificou esses seres não como novas civilizações, ele viu, Deus abriu a visão dele muito precisamente. Esses espíritos imundos, esses espíritos demoníacos que realizam sinais,
vieram da parte do mal e foram a quem? A quem esses três seres com face de rã, com feições de rã foram? Foram aos governantes da terra. Então, em primeiro lugar, a feição demoníaca de rãs não será um problema para os governantes. Eles vão receber esses seres. Em segundo lugar, João teve revelado por Deus muito bem o que são esses seres, e a intenção deles é preparar os governantes para que venham guerrear contra os remanescentes. Agora para pensar, lá em Apocalipse, como é que João deve ter visto esses três espíritos imundos? Será que é como isso aqui? Será? Será que João viu algo semelhante a estes seres? Então veja só, a gente precisa começar pelo menos a nos despertar para algo que as escrituras nos encaminham. Veja só, o mundo jaz no maligno. A NASA está investindo pesado para que uma teologia alienígena seja acomodada. João, com a visão aberta por Deus, viu desses três seres com feições de rãs, que são espíritos demoníacos, serem aceitos pelos governantes da terra e que realizam sinais. E qual é a intenção desses seres? Então veja só, a palavra de Deus confirma a existência de civilizações outras superiores? Não. Zero. Não existe na Escritura uma palavra que dê para encaixar outras civilizações em outros planetas. Agora, se nós formos para as Escrituras, nos debruçarmos sobre o que o apóstolo João viu quando teve a visão aberta, e a gente vê o movimento dos governos do mundo, a gente tem que pelo menos ficar atento e nos despertar. Então, a minha opinião pessoal, não existem extraterrestres como civilização física superior. O que existe sim são seres com formatos não igual ao nosso, que serão aceitos pela humanidade, mas que o Senhor já revelou a nós, através da sua Escritura, que são espíritos imundos vindo da parte do maligno. Difícil, né? Complicado. O negócio é mais embaixo a hora que a gente começa a acordar para a realidade. Mas o que você acha? Coloca aqui nos comentários, eu quero ver o seu posicionamento. Que nós possamos nos despertar e cada vez mais nos focar na palavra de Deus. É a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Você um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.